Bem, pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Encontro com o Esporte. Se você perdeu o primeiro, tem Lajadense, Alaf, Bira, Univates, Avates, tudo que você imaginar. Então acessa aí, www.tvinformativo.com.br. Já que a gente falou de seleção brasileira de vôlei no primeiro bloco, vamos falar de seleção brasileira, mas de futebol no segundo. Também envolvendo a garotada, a Gasparotto. O Mano Menezes divulgou ontem a pré-lista com 52 nomes visando as Olimpíadas, né, de Londres. Entre esses nomes, são 36 com idade olímpica, entre eles Leandro Damião, Oscar, o Romário, todos do Inter, e o Fernando do Grêmio. E entre os nomes, né, com a idade acima dos 23 anos, Ronaldinho Gaúcho, Júlio César, Jonas, mas nada de Kaká. Vem polêmica por aí. O Romário e o zagueiro do Inter, aquele que fez aquele gol contra dias atrás. Este mesmo. Vamos ver se ele se recupera lá na seleção, né, Rodrigo? Agora o Damião e o Oscar eu acho que é acertado, né? E do Grêmio não temos jogador? Não há jogadores, né, entre os 36, entre esses 52 nomes não há convocados. Mas o Mano, assim, ele tem que fazer essa lista agora acontecer. Tem o Fernando, né? Tem o Fernando entre a idade abaixo com a idade olímpica, melhor dizendo. O Fernando eu acho que não poderia ficar de fora dessa lista, porque o Fernando vem apresentando assim um futebol muito bom. E esses talentos que a gente acaba aí vendo todos os dias aí aparecerem dentro do futebol, uma das pessoas que está sempre ligada nesses talentos é o Ricardo Melo, agente da FIFA. Dias atrás esteve aqui no campo do Alve Azul e a gente pegou uma palhinha com ele. O Lajadense é um clube que tem feito um bom trabalho aí já de anos, a gente acompanhava um pouco a distância, né? E de um ano para cá mais ou menos a gente aproximou e tem encaminhado algumas coisas juntos aí, andado em parceria. E tem muita gente com potencial aí, a gente acredita que no futuro breve, como alguns que já saíram daqui foram encaminhados, né? O caso do Laércio, que está lá na Suécia, emprestado no Helsingborg, o Moisés, o Romário, que estão lá no Fluminense, e o Leandro, que está no Flamengo, também surgiu naquele projeto da Taça BH. A gente acredita que existem mais valores aí que com certeza tem potencial a ser trabalhado. E esses jogadores, assim, quando eles saem aqui do clube, eles passam por um período de adaptação nesses clubes aí onde eles são encaminhados e depois para ver se são ou não efetivados nesses clubes? Hoje o futebol ele acontece um processo muito rápido, né? Então quando você pega um clube assim como o Internacional e como outros clubes grandes aí pelo Brasil e pelo mundo, a necessidade de que esse processo seja rápido, ela existe, porque senão vem outros na sequência. Esses clubes cada dia recebem uma quantidade grande de atletas e isso não existe uma paciência tão grande nesse aspecto, né? Se tratando de clube grande, o jogador tem que estar pronto, chegar, ter personalidade para assumir, entrar dentro de campo e demonstrar às vezes a mesma qualidade que ele tem num clube menor, como o Lajadense e outros clubes do interior, chegar num clube grande e poder desempenhar com a mesma qualidade e obter o mesmo sucesso, né? Nós temos assim dois jogadores agora recentemente, que é o Cassie Jones e o centroavante Léo, que foram emprestados para um grande clube, né, que foi para o Grêmio, né, e retornaram. Então, com a tua experiência, assim, quando os atletas vão para esses clubes, eles têm que, na realidade, estar preparados e desempenhar ter uma grande performance, senão acabam, né, sendo devolvidos para o clube de origem. O que eu acredito é que o processo de formação do atleta no seu clube de origem ele precisa ser aperfeiçoado, né? Então, pegando aqui o exemplo de onde nós estamos hoje, no Lajadense, desde aqui já o processo de lapidação desses atletas ele precisa ser cada vez mais qualificado para que quando acontece essa transição, o atleta chega num clube maior, ele sinta menos a diferença de trabalho, de treinamento, de condições, né? E isso facilita mais a adaptação do atleta, consequentemente dentro de campo ele vai poder ter um desempenho melhor, né? E às vezes o jogador dentro desse processo acaba não tendo, não só ele o sucesso desejado, mas a equipe toda, a categoria toda não obtém esse sucesso. E aí isso reflete na sequência do trabalho do atleta, né? O Leal da mesma forma. Então eu acredito que o processo de formação dentro do clube de origem ele precisa ser sempre mais qualificado para diminuir a distância com um clube maior, né?
Bom, Ricardo, qual então seria o conselho que tu daria para esses jovens valores? Agora estamos na iminência de começar outro estadual da categoria júnior, do qual a gente está fazendo um bom trabalho, aí, 2 amistosos, 2 vitórias. Qual seria então o conselho que o Ricardo Melo, né, daria para esses jovens jogadores? O meu conselho é que o atleta ele busque desde a sua categoria amadora, ele buscar o profissionalismo, né? O profissionalismo não significa ele ter lá na carteira dele assinado, registrado como um atleta profissional, mas significa cada dia, cada treinamento, ele fazer o seu melhor, buscar se aperfeiçoar, né? Buscar ter um bom comportamento também fora de campo, né? Evitar aquelas questões que muitas vezes atraem os jovens, mas que não é o que vai levar eles a um crescimento dentro da carreira. E encarar com seriedade já independente da sua idade, seja com 13, 14, 15, 16 anos, ou esses atletas que já estão, né, numa idade um pouquinho mais avançada, 18, 19, independente disso, é encarar como já se fosse um processo profissional, né, e levar isso realmente a sério, pagar o preço, porque o caminho não é fácil, o caminho é árduo, né, eles precisam fazer muito para se destacar aqui dentro do Lajadense e consequentemente chegar lá e lá, como a gente sempre costuma dizer, não é provar aqui para chegar lá, é provar aqui, chegar lá e continuar provando, e quando chegar no profissional, seguir provando, e o atleta vai provar até o dia que ele resolver encerrar a carreira dele. A gente viu o exemplo do Ronaldo aí, que parou de jogar um ano atrás, ele até o encerramento da sua carreira, ele precisou provar que ele era um fenômeno. Então, sendo o atleta e tendo alcançado tudo o que ele alcançou dentro do futebol, né? Então, a importância que eu vejo é que o atleta se conscientize disso, e que ele não busque apenas as vantagens e os benefícios de ser um jogador de futebol, mas que ele esteja disposto a pagar o preço para a parte difícil que existe, e aí sim ter uma carreira equilibrada e conseguir levar essa carreira, estender ela, tendo sucesso, tendo êxito o tempo todo. Pois é, o Ricardo Melo sempre atento nesses valores, novos valores do futebol, inclusive também nos amadores. E por falar em amadores, Rodrigo, já estão definidos, né, as equipes que vão participar do Amador de Lajeado. Hoje de manhã mantive um contato aí com o Volney Corran, e ele me falava que garantiram presença na competição em Lajeado 9 equipes, que são elas: Santo André, Delfino Costa, Penharol, Ouro Verde, Estudiantes de Conventos, Olarias, Montanha e o Jardim do Cedro, com 2 equipes. Vão ter 2 chaves, uma de 4 e outra de 5 equipes, e agora nos próximos dias eles vão divulgar a primeira rodada, que começa no dia 1º de abril. É uma pena que não tenha apenas mais uma equipe, pelo menos para se fechar 2 grupos de 5, mas para um campeonato que estava ameaçado até mesmo de não sair, meus parabéns, vamos comemorar, que isso aí é muito importante, né? Rodrigo, e o fato de terem só jogadores aí de Lajeado, né? Então isso vai possibilitar, assim, que essas comunidades presentes ali, de elas poder integrar aqueles jovens jogadores ali das próprias comunidades. Vamos ver como vai ser esse campeonato. Tomara que seja um sucesso e o reinício da retomada, né, Rodrigo, de uma competição que leve bastante público aos estádios. Inicia no dia 1º de abril, né? 1º de abril. E não é brincadeira, não é mentira de 1º de abril, mas o Amador de Estrela também vai começar no dia 1º de abril. Gasparotto sempre ocorria no 2º semestre, então dessa vez agora no 1º, nesse campeonato que deve ser a despedida do Chilim lá como comandante da Lefa. 5 equipes, ou melhor, são 5 clubes com 10 equipes, né? 5 nos titulares, 5 nos aspirantes. Aimoré, Delfinense, Imigrantes, Alto da Bronze e Novo Paraíso. Apenas atletas com algum vínculo com Estrela, seja título de eleitor, morador ou que trabalhe lá no clube. Na categoria dos aspirantes, tá? Sempre tem que ter pelo menos 6 jogadores com até 21 anos em campo, sendo que esses depois podem atuar nos titulares, mas pelo menos 6 jogadores em campo com até 21 anos. Ótima medida, eu acho. Chilim, que é um batalhador pelo esporte amador lá, tá deixando, mas ele merece todos os méritos do que vem acontecendo com o esporte amador em Estrela. Parabéns, Chilim. E sempre entrada franca nos gramados. Isso é bastante importante ressaltar. Lá não há cobranças de ingresso. É isso aí. Falando também agora indo do futebol amador para o futebol profissional, ontem tivemos uma rodada daquelas com a Libertadores, né, Gasparotto? E hoje tem jogo do Santos aí que interessa diretamente ao Inter. É o Corinthians, né, que jogou contra o Cruz Azul do México, né? Fez nosso amigo Elton de Andrade chegando aí nos estúdios. O Corinthians não conseguiu fazer gol,
e ficou atrás na tabela, né, diante do Cruz Azul. Agora vai ter oportunidade no jogo da volta de vencer agora dentro de casa. O bonito foi ver, que não precisa citar, né, quais os narradores, mas aí o Cruz Azul com 70% da posse de bola e os narradores dizendo que o Corinthians estava dominando a partida. Mas tudo bem, vamos lá. Então o Santos enfrenta o Juan Aurich lá no Peru hoje às 19h45. O Inter lidera o grupo com 6 pontos, o The Strongest também tem 6, Santos tem 3 e o Juan Aurich nenhum ponto somado. O Flamengo pega o Olímpia também hoje em partida direta pela liderança do grupo 2. O Flamengo Lanús tem 4 pontos, o Olímpia e o Emelec 3 pontos. Ontem, também pelo grupo 3, a Gasparotto Fluminense fez 1-0 no Zamorra, 100%, 9 pontos, 100% de aproveitamento e lidera. Quem se recuperou foi o Boca Juniors, que venceu fora de casa o Arsenal de Sarandi e foi a 4 e está em segundo lugar. Rodrigo, assim a Libertadores, agora esperamos que o Santos não faça uma goleada acima de 4 gols de diferença para o Internacional manter o topo da tabela. Só para não a gente então dar de forma completa, o Libertad ficou com 1-1 com o Vasco. O Vasco lá no Paraguai não saiu do empate, o Libertad é o líder com 7 pontos e o Vasco o segundo colocado com 4. E o Inter e o Grêmio se preparando, né, para o final de semana, né, gauchão agora. O Inter joga lá no domingo às 18h30 diante do Juventude e o Grêmio vai encarar o Veranópolis para ver quem se mantém no topo, já que os dois têm 6 pontos e o Grêmio leva vantagem apenas por um golzinho no saldo, né? O Inter que volta aos treinos hoje, né, depois da folga de ontem, já que jogou na terça-feira, e o Grêmio treinou ontem com uma novidade. Marcelo Moreno, que era para ficar até 10 dias fora, estava no ataque titular da equipe que teve Gabriel, Werley, Gilberto e Júlio. Fernando, Souza, Léo Gago, Marco Antônio, Kleber e Marcelo Moreno. Hein, Rodrigo, curioso isso, né? O Marcelo Moreno tá voltando, mas outra curiosidade é o fato do D'Alessandro se recuperar tão rapidamente. Também. Ele viu a sombra, né? O Dátulo fez aquela grande partida e ele pensou, eu vou voltar porque daqui a pouco vão me deixar fora. Assim como o André Lima e quem sabe o Miralles lá no Olímpico. Bem, a gente precisa encerrar o programa. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta com muito mais encontro com o esporte. Até mais. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado, pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033.